Uma boa noite a todos vocês que aqui estão presentes, então, nesse encontro, nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Então, nesta noite, 11 de dezembro de 2024, estamos tendo aqui o nosso último estudo bíblico, então, deste ano, né, online, e depois nós vamos estar reiniciando novamente em março, né, do ano que vem, com a série de estudos bíblicos. Então, reiniciaremos, então, em março do ano que vem, com os grupos de estudos presenciais e também com os estudos online. Então é uma satisfação cada um de vocês que aqui também se une a nós, então, nessa noite, né? Quero saudar aí a Dona Ilse Miller, também Dona Elita Danila Falck, o Marco Antônio Busch, grande Marco, também Silvério Erni Schneider, né? E a sua família, sua esposa. Deus abençoe vocês, a Dona Hildegard Martins, né? Um abraço para a senhora, também aí para o João, a Claudete Erdmann e a sua família também, Deus abençoe ricamente, é bom estarmos juntos, né? E olha só que bacana, a Dona Lorena, né? A Lorena, o Jorge Volbeto, queridos, amados, Deus guarde, abençoe vocês sempre, satisfação vocês aqui também, né? Então nessa noite, forte abraço aí para vocês e para toda essa família maravilhosa. Dona Verna Gitz também, né? Deus abençoe, Dona Verna. Que bênção a senhora aqui também. A Jurema Schneider, lá do Larias. Jurema, forte abraço para a senhora. A Márcia Elisa Daman e também a Clarice Fack, né? Então, as duas primeiras que entraram no estudo, pelo menos que eu percebi, assim, que se chegaram no estudo nessa noite. Também Eliane Rodrigues, né? Deus abençoe também a senhora, Dona Eliane, também o Valdecir, né? Seu esposo, né? O Bruno, Dona Leonilda Reisner também, olha que bênção. A Dona Nilda Herker também, lá de Horizontina, né? Terra Boa, Deus abençoe a senhora também aí, seu esposo, né? Deus guarde sempre a vocês em Jesus aí. O Desmar Dente, forte abraço aí do bairro São Cristóvão, o mais novo centro de Lajeado, né? Deus guarde e abençoe aí também, né, o seu Desmar e aí a sua família, e enfim, aos demais que se uniram a nós. Eu vi aí também a Samara, né, Samara, né? Deus abençoe você também, muito bem-vinda, que Jesus sempre fique no teu coração e que você siga sempre sendo uma luz de Jesus a brilhar em todos os dias. Dona Elmira Mertz também, né? Então um abraço para a senhora, né? A família Lobo também aí do bairro Olarias, né? Deus guarde, abençoe vocês. Danila Schneider e Eugênio, Deus fortaleça e abençoe vocês também ricamente, né? Que Deus em Cristo console também sempre a senhora, Dona Danila, né? Também os seus queridos, né? Que pronteiam a morte do irmão, né? Deus guarde, abençoe vocês. Ainda também neste momento a Márcia Ritter, né, com a sua saudação. Então, muito bem-vinda também, Márcia. Deus guarde e abençoe também você em todos os dias, em todos os momentos, né? A Eunice Dreisig também, Deus guarde e abençoe. Ó, bem-vinda, bem-vinda, Eunice. Dona Acela Lamp Schlick também, de Bom Retiro do Sul, participando desse momento do estudo. Um abraço também aí para a senhora, muito bem-vinda. E aí, meu irmão, né, grande Marcos, né, Deus guarde, abençoe você aí, que possa seguir sempre também com Jesus, sendo uma bênção de Deus onde estiver aí. E eu vejo que alguns compartilham, né, o momento do estudo, e tem outros conectados a vocês aí, né, que acabam aproveitando também esse momento e se unindo a nós esse momento de oração, de estudo da palavra, de fortalecimento, então, na fé. E sabemos que depois desse momento ao vivo, muitas outras pessoas
acabam aproveitando esse momento do estudo, usufruindo desses estudos. Nós vemos isso pelas visualizações, né? Que acabam acontecendo, então, dos estudos bíblicos. Porque esse mesmo estudo que fica disponível no Facebook, depois ele também é disponibilizado, então, no YouTube, nessa outra plataforma, para que as pessoas que não têm o Face possam também ter essa oportunidade. Não acontece ao vivo, mas posteriormente é disponibilizado, então, também nessa plataforma. Convido você nesse momento para um momento de oração, aí onde você está. Convido você a juntar suas mãos, fechar os seus olhos, e assim nós falarmos com nosso Deus, então, em oração, nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nós estamos e nos reunimos em Teu nome. E juntos, em primeiro lugar, te agradecemos pelo Deus maravilhoso que Tu és. Te agradecemos porque em Jesus somos Teus filhos. Porque Jesus é a certeza de que um dia estaremos contigo lá no céu, é a certeza de que Tu estás conosco aqui em todos os dias e momentos, nos protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a nossa vida. Te agradecemos por essas certezas tão bonitas. Te agradecemos pelas muitas oportunidades de encontro contigo e uns com os outros no decorrer deste ano, por estudos bíblicos, ora online, presenciais, pelos momentos de encontro na tua casa, na tua igreja. Nós te louvamos por isso, pelas muitas vezes que agiste em nós pelo teu Santo Espírito, no batismo recebido, na palavra, na própria Santa Ceia, na presença real do próprio Senhor Jesus. Então queremos te louvar, Senhor, também por aquilo que Tu fizeste por nós no ano da igreja que chegou ao final. Te louvamos por podermos iniciar o novo ano da igreja com o Advento e seguirmos nas certezas que em Jesus Tu nos colocas e nos alimentas e nos fortaleces. Te louvamos porque sabemos que Tu estarás conosco nesse novo ano da igreja que já iniciou, e no ano novo civil que também então se aproxima. Queremos nesse momento te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Te pedimos por todos os idosos, teus filhos, que sintam sempre o teu amor, a tua presença, o teu cuidado, que não venham desanimar, desesperar, perder a fé ou a esperança pela fragilidade física ou por terem que lutar e enfrentar problemas de saúde, lutarem com a doença. Cuida dos teus filhos no avançado de seus dias. Também, Senhor, te pedimos por todos os enfermos, aqueles que sofrem de uma ou de outra forma. Não os desampares. Conceda a cura àqueles que Tu quiseres curar. Conceda a força àqueles que tiverem que carregar a sua cruz. Conceda o céu àqueles que Tu quiseres chamar. Te pedimos por todos os enlutados também. Consola e fortalece estes na esperança de um reencontro com seus queridos lá no céu. Também, Senhor, colocamos diante de Ti as nossas ansiedades, preocupações, os nossos sonhos, e Te pedimos dirija tudo pelo melhor. Te louvamos por todos os bons momentos vividos, pela história contigo, pela vida contigo, e Te louvamos pelas certezas que nos seguem todos os dias e momentos. E que nós, fortalecidos no Teu amor e na Tua graça, cresçamos nos frutos de ações e graças, diante de Ti e diante do nosso próximo, na igreja, na família e no mundo. Abençoe-nos aqui nesse momento também de estudo. Em nome de Jesus nós oramos e nas Suas mãos nos colocamos. Amém. Aqueles que tiverem o inário Louvai ao Senhor, convido vocês a abrirem. Nós vamos cantar nesse momento o hino de número 9, ó Tempo Santo de Natal. Ó tempo santo de Natal, Tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, Tu tens mensagens lindas.
alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Vem na alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. O estudo desta noite também está no livrete, no livro, então, Publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação de 2024, que tem como título Estudos Bíblicos. E o estudo é o estudo 19, página 124, então, desse livrinho. Se alguém tiver o seu livro, quiser acompanhar, então fiquem à vontade. O autor do estudo, então, dessa noite, é o colega pastor Reinaldo Martim Littke, que é pastor, então, da nossa igreja em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A título de introdução para o estudo, ele escreve o seguinte: então, um filme que impactou a vida dele foi, então, o longa-metragem chamado Os 10 Mandamentos, dirigido por Cecil DeMille, de 1956. E o papel de Moisés foi interpretado, então, pelo ator Charlton Heston, numa atuação inesquecível. Então, DeMille já havia dirigido a primeira versão do filme, também Os 10 Mandamentos, um filme de 1923. Então, recentemente, também aqui no Brasil, foi produzida pela Rede Record a telenovela, então, intitulada, então, Os 10 Mandamentos. Depois lançada também, então, como filme, né? Mais um filme, então, sobre os 10 Mandamentos. Então, em todas essas produções, né, e também em outras, Moisés aparece como um personagem central, como um personagem, né, principal. Pela importância, então, ele continua sendo lembrado em filmes, novelas, livros. E precisamos conhecê-lo melhor, então, a partir da palavra de Deus e perceber como Deus o empregou, então, em seus propósitos, então, divinos. Então, a palavra de Deus, ela nos traz muitas orientações especiais. Nós percebemos, a partir do estudo da palavra de Deus, olhando para a vida desse servo de Deus, Moisés, que Deus tinha muitos propósitos maravilhosos com ele. Assim como ele também tem propósitos maravilhosos com você e também comigo, em todos os dias, em todos os momentos. Agora, o autor levanta assim, uma questão assim, para nós, então, refletirmos, né? Como você definiria Moisés? Quem é Moisés para você? O que você diz sobre Moisés? Quem foi ele? Um super-herói? Um homem medroso? Um homem preparado e guiado por Deus? Quem é Moisés? Nós percebemos, com certeza, que essas questões apontam para alguns aspectos que a gente concordaria a respeito dele, né? Então, um homem preparado e guiado por Deus, talvez a afirmação mais certa, né? Um homem escolhido por Deus para nascer, um homem escolhido por Deus para pertencer a Ele, numa aliança eterna em Jesus, a gente sabe que isso se cumpre. Um homem de Deus também escolhido para servir dentro da libertação terrena aqui do povo, então, de Deus. A libertação terrena e também a libertação eterna do povo de Deus, o povo de Israel. Já que viviam, então, a escravidão, então, lá no Egito. E aí nós percebemos justamente a importância e a grandeza desse homem, desse servo de Deus, então, chamado, então, Moisés. Convido agora, então, qual foi a importância do líder Moisés na condução do povo de Israel?
É claro que Deus poderia usar qualquer outro instrumento, mas ele quis Moisés, chamou, escolheu e preparou Moisés. Que diferença faz saber que Deus anda com você? Será que isso faz alguma diferença? O que significa para você a certeza da presença divina em sua jornada terrena? A gente poderia aqui ampliar. O que significa para você a certeza do céu na hora da morte? Você sabe que quem crê em Jesus será salvo. Quem está com Jesus, quem crê nele, né, pode viver a certeza do céu na hora da morte. E a certeza de que Deus anda com a gente aqui em todos os dias e momentos. Agora, isso muda alguma coisa na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada? Com certeza. Poderíamos levantar outras questões aqui, que eu coloco aqui diante de vocês também, que é a seguinte. Muitas pessoas dizem, isso eu não quero fazer, isso eu não vou fazer. Mas lembro a vocês, digo o seguinte, que muitas coisas não são de acordo com o que nós queremos ou pensamos. Deus tem um plano, com certeza, com relação a tudo. Deus tem propósitos que vão além do nosso querer, da nossa vontade, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Até podemos pensar com relação à igreja, com relação à sociedade e o mundo. Então, Deus tem planos. Ele não pergunta o que você quer fazer. Ele não pediu para Moisés o que você quer fazer. Ele disse para Moisés e revelou para ele qual era o seu plano, o que ele queria que ele fizesse no que ele servisse. Lembremos o seguinte, que Deus também faz assim conosco. Deus tem um plano. É fato que ele considera assim as nossas vontades, os nossos pedidos. Não, isso é um fato, mas existem coisas que estão acima daquilo que nós imaginamos e pensamos, e é muito bom, porque Deus é maravilhoso e cuida tudo da melhor forma, para a sua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo também. Vamos à leitura bíblica. Convido você a pegar a sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, a NTLH, o texto de Êxodo 33, 12 a 16. Se você tem a Bíblia aí, né, convido você também a ler comigo aí na sua casa, né? Podemos ler juntos. Eu leio aqui e você lê aí na sua casa, e assim acabamos lendo o texto em conjunto em voz alta, né? Sugiro a leitura neste momento em voz alta também do texto, se você assim se sentir à vontade aí na sua casa. Então, Êxodo 33, 12 a 16. O título do texto diz: Deus promete estar com o seu povo. Olha que mensagem maravilhosa. Deus promete estar com o seu povo. Deus promete estar com você, querido irmão, querida irmã. Isso muda alguma coisa? Nossa, gente, é bom demais, né? É maravilhoso. Deus promete estar com o seu povo. E ele frustra? Não. Ele promete, ele cumpre. E ele está contigo. Ele está com você, querido irmão, querida irmã, em todos os dias, em todos os momentos. Ora, nós não percebemos. Talvez somos que nem um bebê, às vezes, no colo da mãe. Barriga cheia, a fralda limpa, e ainda choramos, ainda resmungamos, talvez ainda gritamos. Mas Deus promete estar com o seu povo. Que Ele possa, na ação do Santo Espírito, acalmar sempre o teu coração, a tua mente, em todas as situações da vida, que você possa sentir, na ação do Santo Espírito, a sua presença. E lembre que Jesus é a garantia. Não é aquilo que você fez, aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Jesus fez, que garante isso para você e também para mim. Vamos à leitura do texto. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra. Porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar.
Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. A indicação bíblica era até o versículo 16, eu acabei lendo até o versículo 23 propositalmente, porque o texto aqui mostra a grandeza de Deus, aqui a glória de Deus é revelada diante do seu servo, e ele é guardado pelo próprio Deus diante da sua glória para que ele não sucumbisse, para que ele permanecesse em vida. E o texto diz, né, que quem vê o rosto de Deus face a face não tem como permanecer vivo. Dada a grandeza de Deus, a grandiosidade, a glória de Deus, o poder de Deus. Mas Deus guardou, então Moisés ele pôde ver o reflexo, ver o brilho então desse Deus, a grandeza desse Deus que se colocou então diante dele. Agora, que palavras bonitas Deus disse também com relação a Moisés, né? Talvez a gente pense assim, o que será que Deus diz para nós, olhando para a nossa vida, o que ele diz de nós com relação à nossa vida? Porque o texto aqui ele fala diretamente do sentimento de Deus com relação ao seu servo Moisés e dos planos de Deus com relação ao seu servo Moisés. Que nós possamos permanecer em Cristo e assim agradáveis a Deus, que possamos assim estarmos em Cristo e termos a aprovação de Deus, para vivermos a bênção de Deus, enfim, a assistência dele em todos os dias e todos os momentos, e servir no que ele espera com relação a cada um de nós, na igreja, na família e no mundo, aonde então nós estivermos. Então, neste momento, também, convido você a nós avançarmos, então, no livrete, né, página de número 125, ali o título diz assim, Moisés, o homem que liderou, então, o povo de Deus. Moisés, então, é lembrado como um líder corajoso, fiel e humilde, que dedicou sua vida a servir a Deus e ao povo de Israel. Que qualidades maravilhosas para um líder. O que nós observamos quando nós escolhemos os líderes da igreja, ou elegemos os nossos líderes, as lideranças da igreja. Então, Moisés, então, esse líder, dedicou a vida a servir a Deus e ao povo de Israel. Ele era corajoso, fiel e humilde. Ou seja, alguém que dizia sim à palavra de Deus, às verdades de Deus, aos planos de Deus. E através da sua liderança, então Deus liderou o povo da escravidão e revelou os mandamentos como guia para a vida, então, aqui neste mundo. A presença e o favor de Deus distinguiam Moisés e o povo de Israel de todos os povos da terra. Então, a sua vida pode ser dividida, então, em 3 tempos. Os primeiros 40 anos, Deus, diz aqui o texto, né? Deus o levou desse mundo com a idade de 120 anos, certo? Então, 40 anos então foi no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos na liderança do povo então de Israel, desde a saída do Egito, então até as portas da terra prometida. Então foram 120 anos,
então dividido em 3 partes, né? Então a vida dele, 40 e 40, tempos de 40, né? 40 anos, então, no palácio, desde, né, o crescimento dele, a preparação, a instrução, depois 40 anos no deserto, e aí depois 40 anos liderando o povo de Deus, desde a saída do Egito até as portas, então, da Terra Prometida. Por vezes Moisés, então, se mostrou inseguro, como na ocasião em que Deus o chamou e enviou, então, a Faraó. Êxodo capítulo 3, ali, conta, então, esse momento da vida de Moisés. Ele não foi perfeito e também desobedeceu a Deus, como no caso de Meribá. Essa história, Números capítulo 20, custou a entrada dele como líder do povo. Tanto que ele não pôde entrar na terra prometida, aqui a terra terrena prometida, justamente porque Deus disse diante desse momento, ele disse que ele não seria o líder, então, na entrada do povo de Deus. Porém, ele encontrou favor diante de Deus e era alguém com quem o Senhor falava face a face, como quem fala com o seu amigo, né? Deuteronômio 33, 11. O texto coloca justamente, então, fala a respeito disso. Compreendendo um pouco mais o texto bíblico de Êxodo 33, sobre o versículo 12, eu releio aqui o versículo, diz: Moisés disse a Deus, o Senhor, é verdade que me mandasse guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Eis que me dizes, né, lendo na linguagem NAA, para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Então, após o grave pecado, então, de Israel, que desprezou o Senhor e fez para si outro Deus, o bezerro de ouro, Deus disse a Moisés que não iria mais no meio do povo, mas que o seu anjo iria conduzi-los. Um detalhe bem interessante aqui, né? Êxodo 33, do versículo 1 ao versículo 3. Ele não iria mais no meio do povo, mas o seu anjo iria conduzi-los. Então, antes era o próprio Deus que estava no meio do povo. Agora, depois desse momento, o texto aqui diz, então agora o seu anjo iria conduzi-los. Porém, Moisés não se satisfaz com essa declaração. Ele queria ter certeza de que Deus abençoaria e estaria com o povo na continuação da jornada, então, a partir então, do Monte Sinai. Porque aqui já tinha acontecido todos aqueles episódios, Deus já tinha dado os mandamentos, né? E o povo já tinha feito o bezerro de ouro. Então esse texto aqui vem justamente logo após aquele momento da idolatria, quando Moisés demorou para voltar do monte, e o povo já perdeu a paciência e disse, não, acho que ele não volta mais, já morreu, sei lá. Deus já nos abandonou. E aí fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Então isso foi depois, então, justamente esse episódio. Se vocês folharem a Bíblia ali, vocês vão ver um pouquinho antes, o capítulo 32 de Êxodo, fala justamente sobre a história do bezerro de ouro. Agora o versículo 13 do estudo de hoje diz assim, agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhesse essa nação para ser tua. Então ele sentia aqui uma insegurança de como eu posso agora seguir e agradar então a Deus. A linguagem tradicional usa se alcancei favor diante de ti. Então Moisés prosseguiu então com a sua súplica, demonstrando certa confusão em relação aos propósitos de Deus. E sua busca por clareza sobre os caminhos do Senhor era evidente. É como se ele dissesse, Senhor, se estás contente comigo, então mostra-me agora os teus planos. E ainda argumentou, lembra-te que esta nação é o teu povo. Não esquece que apesar dos pecados e fraquezas deles, eles são o teu povo. Eles são os teus escolhidos. Aí o versículo 14, eu irei com você e lhe darei a vitória. Então, a minha presença irá com você e eu lhe darei a vitória, lhe darei o descanso. Moisés e todo o povo estavam acostumados com a presença de Deus na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Agora Moisés e o povo poderiam continuar a jornada, certos de que Deus continuaria então com eles. Tem coisas que por vezes mudam diante das circunstâncias, claro,
mas não muda o amor e a graça de Deus com relação a Cristo. Isso também ficou claro. Com relação, então, a esse texto, essa história, né, ou essas palavras que são tão bonitas e carinhosas mesmo após momentos tão duros, tão complicados do povo de Deus. Ou seja, depois de Deus dar as costas e desprezar a Deus e adorar, então criar um outro Deus então para si. O versículo 15, se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Então essa afirmação de Moisés mostra toda a sua dependência e confiança na condução divina. Ou seja, ele sabia que sem Deus eles não iriam longe, seriam destruídos no deserto. Eles seriam presas fáceis diante dos inimigos poderosos, nações poderosas que estavam diante do caminho, rumo à terra prometida. E o versículo 16 diz assim, como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos na terra. A presença de Deus na vida das pessoas, na vida das famílias, torna elas diferentes diante das outras pessoas da sociedade e do mundo que a gente vive. Deus torna as pessoas diferentes. Sabemos que a maioria das pessoas da sociedade e do mundo, né, elas seguem a vontade do diabo, do mundo, da própria carne. O cristão, ele tem esses inimigos e cai muitas vezes, mas ele luta contra esses inimigos, que tentam justamente desviar ele, afastar ele de Deus, fazer com que ele crie outros deuses, confie em outras coisas, né? E deixe do caminho de Deus, da palavra de Deus, da igreja de Deus. Então, nesse momento, eu coloco outra questão para reflexão, então. Que momentos da vida e do ministério de Jesus demonstram que ele não considerou o ser igual a Deus uma coisa que deveria ser retida ou mostrada a qualquer custo? Que momentos da vida e do ministério de Jesus demonstram que ele não considerou o ser igual a Deus uma coisa que deveria ser mostrada a qualquer custo? Acho que é uma questão assim fácil, né? Nós sabemos que Jesus então é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, ele existe desde sempre e para sempre. Ele é o verbo, a palavra pela qual Deus criou o universo e mantém o universo. E é a palavra que se tornou um ser humano. Em João capítulo 1, lá nós lemos isso com clareza. E sabemos que se Jesus não fosse Deus, ele não seria Salvador. Por que ele tinha que ser Deus? Para expiar a ira de Deus, para vencer o pecado, a morte e o diabo. Então ele tinha que ser verdadeiro Deus. E ele tinha que ser verdadeiro homem, para quê? Para assumir o nosso lugar, em nosso lugar cumprir os mandamentos, em nosso lugar pagar os pecados. E assim aconteceu. Então, por isso ele é o Salvador da humanidade. E dentro, então, da sua obra, lembramos que Jesus Cristo ele teve que cumprir alguns ofícios. O profético, o sacerdotal e o real. O ofício profético, né, então ele anunciou a palavra de Deus, a mensagem de Deus com palavras e milagres. O sacerdotal, ele ofereceu sacrifícios pelos pecados da humanidade. O real, então ele reina como um rei. Ele é vencedor e ele reina, muito especialmente sobre os cristãos e sobre a sua igreja. E para cumprir esses estados, aliás, esses ofícios, ele também, ora, distintamente enfrentou dois estados, o da humilhação e o da exaltação. O da exaltação, quando ele usou o poder e a majestade comunicada à sua natureza. Podemos pensar principalmente o estado de exaltação dele, então, a partir da sua ressurreição. Mas quando ele também fez milagres, ele mostrou a sua grandeza e o seu poder. Mas a humilhação dele foi quando ele baixou dos céus, deixou o céu e nasceu pobre e humilde numa estrebaria. Aí começa uma trajetória de humilhação. Podemos pensar quando Jesus, então, não usou do poder, da glória e da majestade, mas se deixou humilhar. Quando ele sofreu por nós.
Podemos pensar em outros momentos, né? Quando ele foi açoitado, quando cuspiram nele, bateram nele, entre outras coisas, a gente poderia colocar aqui, certo? Então Jesus, ele não precisava ter passado o que ele passou por ele, jamais. Então não é um acidente a morte dele e o que aconteceu com ele. Nós sabemos, como cristãos, a maioria de nós aqui que participa desses estudos tem isso por claro, sabe? Que isso foi planejado por Deus e o que Jesus fez foi necessário. Então abrir mão do poder e da majestade era algo necessário para ele, inclusive, poder padecer, sofrer e morrer por todos nós. Eu acho que está bem respondida essa questão, né? Agora, considerações para a vida a partir da história de Moisés. A exemplo de Moisés, nós também precisamos ter a certeza de que Deus anda conosco. É algo que você precisa levar nesta noite, na tua mente e no teu coração. Que você guarde na mente e no teu coração que Deus anda conosco. Para podermos seguir em segurança na jornada, até entrarmos no descanso da pátria celestial. E o Salvador Jesus garantiu isso à sua igreja. Tem vários textos da Bíblia que mostram justamente isso. E após Deus assegurar que andaria com o povo, Moisés ainda suplicou: peço que me mostres a tua glória. Isso era algo para ele, para o coração dele. Por vezes também pedimos, talvez até coisas que não deveríamos pedir para Deus. É claro que Deus sempre considera essas coisas. Nem sempre ele vai fazer aquilo que nós esperamos. Talvez ele faça de uma forma muito mais grandiosa, também nós nem percebemos por vezes. Ele refletindo o seu amor, a sua grandeza. Então, apesar de o Senhor falar com Moisés face a face, assim como também falou com Abraão, e o texto aqui diz ainda adiante, nem Moisés, nem nenhum outro ser humano jamais viram plenamente então a glória de Deus. Êxodo 33, 20. Contudo, Deus permitiu a Moisés ver um pouco da sua glória, o versículo 23. E vocês lembram por que é impossível vermos Deus na plenitude da sua glória agora. Isso nós vamos ver apenas quando nós estivermos também no céu. Deus também andou entre nós e nos mostrou, então, a sua glória na pessoa especialmente de Jesus. Então, principalmente em Jesus, ele mostra o seu amor, a sua glória, a sua grandeza e o seu amor por nós e para o mundo. Porque sem Jesus, o que seríamos? Estaríamos perdidos para sempre, eu e vocês estaríamos perdidos para sempre, se não fosse por Jesus. Porém, plenamente veremos a Deus, contemplaremos a sua face apenas no céu, conforme Apocalipse capítulo 22, o versículo 4. Então, de certa forma, agora pensando sobre a história de Moisés, ele é um protótipo, tipo de Cristo, conforme Deuteronômio 18, 18. Então, ele foi o intermediário entre Deus e o povo na entrega da lei, da antiga aliança. Então, em Jesus, no seu sangue, se estabeleceu a nova aliança eterna, ou seja, se cumpriu essa promessa. O povo no Antigo Testamento era salvo na fé no Cristo que haveria de vir. Nós somos salvos na fé no Cristo que já veio. No Antigo Testamento aí tinha os sacrifícios, os derramamentos de sangue, apontando para o sacrifício, o derramamento de sangue de Cristo perfeito. Quando esse aconteceu, a cortina do Santo dos Santos se partiu de alto a baixo e Deus mostrou que estava cumprida a promessa. Ou seja, agora vivíamos a nova aliança, não precisamos mais fazer o batismo, agora não é a circuncisão, no oitavo dia, agora é todos, não é só os meninos no oitavo dia. A Santa Ceia é o pão e o vinho, não é mais um cordeiro assado com pão sem fermento, isso era no Antigo Testamento. As ofertas do povo de Deus é vida, tempo, dons e bens consagrados a Deus diante do altar. Não são mais sacrifícios de animais, derramamentos de sangue. Por quê? Porque Jesus cumpriu a promessa da salvação de Deus, trouxe a salvação. Então, a aliança no sangue de Cristo está marcada, então, para sempre. É claro, Moisés, então, ele foi um instrumento de Deus entre o povo. Então, é nesse sentido que o autor coloca. Agora, Jesus é o único e suficiente mediador. Nós podemos tipificar Cristo, apontar para ele. Por exemplo,
Podemos orar por pessoas? Podemos ser instrumentos para levar a sua mensagem? Sim, nós também podemos ser protótipos, então, de Cristo diante das pessoas, diante da nossa família, diante dos amigos, diante da sociedade e diante do mundo. Mas Cristo é o Salvador. Ele é, né, a grande estrela, né? Ou seja, Ele é o Senhor. Né? A Ele pertence toda a honra e glória. Né? Ele é o que Ele é. E é maravilhoso saber que Ele nos ama e se importa com cada um de nós e nos garante certezas nesta vida e para a eternidade. Um ponto importante agora na atuação de Moisés foi a sua constante intercessão pelo povo. Também o Senhor Jesus ainda hoje à direita do Pai na glória e intercede por nós, conforme Romanos 8:34. Jesus continua pedindo por nós, ou seja, sendo o nosso advogado, o nosso defensor, então, diante de Deus. E isso é maravilhoso. E nós temos tudo a louvar a Deus por isso. Aí percebemos também como são bonitos e preciosos os hinos de Natal, que também cantamos então nessa época, então dentro do calendário da igreja, o Advento, nos dirigindo então para o Natal, né? O quão preciosos então são esses hinos, né? Essas mensagens, e elas fazem realmente sentido. Convido você nesse momento a abrir então a sua Bíblia em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. Josué 1, 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes, aí fala os limites: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Queridos irmãos, queridas irmãs, essas palavras também são para vocês. Essas palavras, elas também são para nós. Elas são para os líderes do povo de Deus, os servos de Deus, os líderes do povo de Deus, para a igreja de Deus, a família da fé. Como é bom sabermos que temos de fato Deus conosco em todos os dias. Não há motivo para desânimo, desespero ou qualquer situação. Que nós, pelo Espírito Santo, possamos ser fortes e corajosos. Que nós não venhamos desanimar nem ter medo. E quando tivermos medo ou faltar-nos a coragem, que possamos lembrar das palavras e promessas de Deus na ação do Santo Espírito, o Espírito Santo. Convido você a abrir também nesse momento Hebreus capítulo 11. O versículo 23 ao 29, que eu leio também nesse momento diante de vós. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado.
Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé. Ou seja, a fé é tudo, e ela não é uma decisão pessoal, mas ela é um dom de Deus, é obra do Espírito Santo. Assim como o perdão, a salvação, a vida eterna, os dons, as capacidades, a vida que nós temos aqui, e depois o céu, são dádivas de Deus. E é pela fé em Cristo que você e eu também agradamos a Deus e somos instrumentos de Deus em todos os dias, em todos os momentos. A conclusão do estudo, então, dessa noite. A caminhada do povo de Israel pelo deserto em direção à Terra Prometida ilustra muito bem a jornada da igreja também em direção à Terra Prometida, a Pátria Celestial. Nessa jornada, a igreja enfrenta toda a sorte de provações e tentações, e por vezes é desobediente, ingrata, ou também se sente insegura. A igreja precisa ter a certeza da presença de Deus em sua caminhada, e o Senhor da igreja garantiu isso. Com os seus santos mandamentos, ele guia e protege o seu povo. Na Santa Ceia, ele alimenta e fortalece o seu povo. E com o seu precioso evangelho, ensina, anima e encoraja a igreja. Por isso, nós não podemos nos afastar desses meios jamais. Você não pode se afastar da igreja jamais. E não pode se afastar desses meios da graça. A palavra, a Santa Ceia. O perdão conquistado por Jesus na cruz nos garante Deus conosco até chegarmos à pátria celestial. Moisés, depois de Deus mostrar a terra prometida, nós lemos na Bíblia que Moisés, então, ele morreu e foi sepultado, então, por Deus. E passou, então, já com a sua alma a viver, então, a terra prometida, mas não aqui na terra, mas a terra prometida, então, lá no céu. E é o que também acontece aqui conosco, Por vezes aqui nós vivemos as mais diversas situações, talvez fragilidades, e entre meio a tudo, Deus também decide. É tempo de você partir, de nós irmos. E aí ele nos leva, então, para a eternidade, o novo céu e a nova terra, onde viveremos e seremos felizes, então, para sempre. E, queridos irmãos, queridas irmãs, então, que nós possamos, na ação do Santo Espírito, seguirmos na fé em Cristo, e a partir disso, nas certezas que Jesus concede. Eu torno ao próprio título do texto base do estudo de hoje: Deus está sempre conosco. Deus está sempre com você, querido irmão, querida irmã. Sim, mas quem garante isso? Jesus garante isso. Jesus garante isso. Ele é a certeza, Ele é o cumprimento de todas as palavras e promessas de Deus nesta vida e também para a eternidade. Que você possa seguir com Jesus e assim seguir bem. Queremos falar com Deus, então, em oração. Dirija a oração neste momento. Bondoso Deus e Pai, é maravilhoso ver teus propósitos na vida de Moisés, como preparaste teu povo para a missão especial. Pedimos que os teus propósitos de salvação se concretizem também em nossa vida, e seja presente conosco em nossa jornada terrena. Afasta de nós as tentações, livra-nos da murmuração e da ingratidão. Guia-nos através de pastores e líderes fiéis que, a exemplo de Moisés, intercedem por nós. E assim conduz-nos através desse deserto da vida até chegarmos à pátria celeste. E assim como preparaste Moisés para sua importante missão, prepara-nos também para te servirmos de acordo com os teus propósitos. Em nome de Jesus.
Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma satisfação ter estado convosco aqui, então, nesta noite. Louvamos a Deus por cada um que aqui participou desse estudo, que se achegou a nós. E assim juntos fomos fortalecidos na fé, nas certezas que temos apenas em Jesus. E também aí a todos que participaram conosco durante esse ano, que nós possamos reiniciar o novo ano, então 2025 também, estudando a palavra juntos, e a partir de março estaremos nos reunindo em estudos, então, da palavra, aqui também online, através, então, dessa plataforma, como tem acontecido também agora. Com relação a avisos, eu lembro que nós teremos encontro de leigos e esposas, agora na sexta-feira à noite. Aqueles que vêm precisam confirmar presença, então na sexta-feira à noite às 19h30, leigos e esposas. No sábado, então, teremos instrução de confirmandos, parte da tarde, a partir das 13h30, e teremos o culto, então, às 18 horas, instrução de adulto às 17h, o culto às 18h, após o culto nós teremos juventude, encerramento do ano também entre os jovens, então os jovens estão convidados, e domingo também seguimos com o culto de manhã na Congregação Cristo. Nós temos, eu lembro que o culto do sábado é transmitido também aí pelo Face, por essa plataforma aqui também. Certo? Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Sigam com Jesus e sigam bem. E convido aqueles que puderem cantar conosco, então, mais um hino, e assim nós nos despedimos também nesta noite. Nós vamos cantar o hino de número 16 do Inário Louvai ao Senhor, o hino Num Berço de Palhas. Sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Abençoado Advento, abençoado Natal, abençoado 2025, certo? E que em Jesus, Deus está conosco hoje e sempre. Por Jesus, então sigam com Jesus e sigam bem. Amém.